Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao nosso assunto de evolução, hoje nós vamos ver um breve histórico de evolucionismo. Começando pelas ideias de fixismo e evolucionismo. Então, até o século XVIII, era bem defendida a ideia do fixismo, ou seja, que os indivíduos foram criados e não sofreram modificação nenhuma através do tempo. Essa é a ideia do fixismo. Então, nessa ideia, eles achavam que os seres vivos apresentavam as mesmas características desde a sua criação até os dias atuais. Entretanto, com o conhecimento dos fósseis e o desenvolvimento da anatomia e da embriologia, surgiram as teorias evolucionistas, que defendiam que os organismos sofriam sim mudanças ao longo do tempo. E realmente, os seres vivos vão evoluindo, vão mudando as características. No que se baseia a teoria evolucionista? As teorias evolucionistas afirmam que ocorreram mudanças nos organismos ao longo dos milhares de anos do planeta. Essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje não são mais encontrados na Terra, mas que possuem grandes semelhanças com organismos atuais. Então, todas as teorias evolutivas existentes falam em mudança, diferenciando-se apenas sobre a forma como essas mudanças ocorreram. Então, as duas ideias, fixismo e evolucionismo, foram as duas primeiras ideias que surgiram na época, As principais teorias evolutivas. Entre as teorias evolutivas existentes, algumas merecem destaque, que é o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. A teoria de Lamarck. Uma das primeiras teorias que explicaram a evolução dos seres vivos foi a proposta por Lamarck. Para explicar a evolução, ele sugeriu duas leis: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Então, o que é necessário vocês entenderem? Que as teorias evolucionistas são a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin e o neodarwinismo, A teoria de Lamarck, ela diz, ela é estudada com duas leis: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Então, vamos ver o que significa cada uma dessas leis. A lei do uso e desuso, gente, como o nome já está falando, ela explica que quando um organismo utiliza muito determinada parte do corpo, essa parte desenvolve-se mais que as outras. E aquelas que não são utilizadas, nós falamos que elas acabam atrofiando. Elas começam a diminuir de tamanho e ficam sem função. A lei da herança dos caracteres adquiridos, por sua vez, afirma que características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos descendentes. Então, essa é a explicação das duas leis. A lei de Lamarck apresenta alguns pontos falhos que merecem destaque. O primeiro deles diz respeito ao uso e desuso, que não pode ser considerado uma verdade, pois as características do nosso organismo são pré-determinadas pelos genes, e o uso e o desuso poderiam causar alterações nos limites pré-determinados. Outro ponto que merece destaque diz respeito às características adquiridas, que não podem ser transmitidas, porque elas não estão presentes na nossa informação genética. Como o nome já está falando, elas são adquiridas conforme vai passando o tempo, elas são adquiridas através do ambiente, por exemplo. Conforme o ser vivo vai vivendo, ele vai adquirindo algumas características. Então, é óbvio que essas características não estão na informação genética. Os seres vivos vão adquirindo ao longo da vida.
Agora, a teoria de Darwin, o darwinismo reúne as ideias evolucionistas propostas por Charles Darwin. Segundo esse pesquisador, as espécies modificam-se ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Então, uma situação que é muito importante na teoria de Darwin é a seleção natural. Para Darwin, os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência e apenas aqueles mais aptos são capazes de sobreviver, de se reproduzir e passar as características vantajosas para seus descendentes, para seus filhotes. Apesar da seleção natural ser o mecanismo correto, Darwin não conseguiu explicar como as características vantajosas surgiam nos organismos e tampouco ele conseguiu explicar como eram transmitidas. Essa explicação não foi possível porque não havia conhecimento sobre genética nessa época. Então, ele defendeu essa ideia da seleção natural, e realmente, assim, os organismos que se destacam mais no ambiente, que são mais fortes, mais aptos, eles vão ter uma sobrevivência melhor. Sim, só que Darwin não conseguiu explicar essas características vantajosas, Só com o começo do estudo da genética é que eles conseguiram descobrir o porquê dessas características vantajosas. Aí surge o neodarwinismo, ou também chamado de teoria sintética da evolução. O que significa isso? O que é essa teoria? É uma teoria criada com a contribuição de vários pesquisadores para explicar os fatores que Darwin não compreendia, que a gente acabou de falar, quando apresentou a sua teoria da seleção natural. Em outras palavras, dizemos que o neodarwinismo consiste na teoria da seleção natural, acrescida dos conhecimentos genéticos adquiridos posteriormente. Assim sendo, o neodarwinismo incorpora a ideia de mutação e recombinação genética. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, as duas teorias, de Lamarck e de Darwin. Então, Lamarck, vamos só dar uma recapitulada. Lamarck tem a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. E a lei de Darwin falava sobre a seleção natural. O nome já está dizendo, gente. Por que seleção natural? É o ambiente, a natureza que seleciona. Ele defendia essa ideia, que a natureza que defendia os seres vivos mais aptos. E esses mais aptos, eles se sobreviviam. E alguns que não conseguiam adaptar-se àquele ambiente em que estava, que não era tão apto, não era tão forte, acabava morrendo. Então, só sobrevivia os mais aptos. É isso que Darwin dizia na sua ideia. Depois surge o neodarwinismo com os conhecimentos genéticos e surge a teoria sintética da evolução. Então, aqui tem uma imagem da seleção natural. Então, repare aí, gente, uma população de ratos se mudou para uma nova área, onde as pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos. Então, as pedras eram escuras, certo? Então, vamos pensar que os ratos pretos, eles se escondiam ali nas pedras, eles se camuflavam ali nessas pedras escuras e ficava mais difícil de eles serem capturados por uma presa, Então, alguns ratos são comidos por pássaros. Os ratos amarelos são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos, devido às pedras.
Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. Isso é seleção natural, gente. Então, o ambiente, é a natureza selecionando os seres vivos. Então, os amarelos, como eles eram mais vistos pelos predadores, né, pelos pássaros no caso, então eles acabavam morrendo, porque os predadores iam se alimentar deles. E os pretos não, porque eles ficavam camuflados, né? Os ratos se reproduzem criando a próxima geração, no caso os ratos pretos, né? Então, como os ratos pretos tinham mais chance de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração, com certeza, tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Então, vamos imaginar que a espécie dos ratos amarelos começa a diminuir, né, devido a essa seleção natural. Existe a seleção natural e existe a seleção artificial. No que consiste essa seleção artificial, gente? Eu peguei o exemplo aqui de baratas, então elas sendo mortas por um inseticida. Então, algumas baratas vão ser mortas quando é jogado um inseticida, mas algumas vão resistir a esse inseticida, certo? Então, elas vão continuar vivendo. E as outras que não são resistentes acabam morrendo com o inseticida. E, essas baratas que não morrem vão se reproduzir, né? Formar novas espécies, e isso a gente chama de seleção artificial. Na verdade, essa seleção não foi pelo ambiente, né? Foi uma seleção pelo tipo de inseticida que foi jogado a elas. Então, é uma seleção artificial. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Anotem as dúvidas para a nossa aula online. E tenham uma boa semana de estudos, tenham um bom dia e até a próxima aula.